eu sou engenheira de pesca, formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu vou estar apresentando o meu trabalho, que tem como título Biodiversidade e Distribuição das Larvas de Peixe na Costa Norte Brasileira, sob minha autoria, a autoria da professora Paula Neposempo Camus. Então, para entender um pouco, as larvas e os ovos de peixes, eles fazem parte ali do estágio inicial da vida dos peixes e eles são caracterizados como ictioplâncton segundo o RE 1999. O ictioplâncton ele faz parte de um grupo maior, que é o plâncton, e esses são caracterizados como aqueles organismos que não conseguem vencer as correntezas, que geralmente são microscópicos e que vivem ali na superfície d'água, tá? Eu trouxe aqui como exemplo os ovos e as larvas de peixes em estágios diferentes, tá? A costa norte brasileira, ela é muito importante quanto aos recursos pesqueiros, porque vai servir ali como fonte de proteína e também como renda para seus habitantes. No entanto, quando se trata de estudos referentes ao estágio inicial da vida dos peixes, aqui a costa norte ainda é muito carente. A maioria dos estudos que são desenvolvidos, eles utilizam ali a ictiofauna, né, o peixe já na fase adulta. Mas na fase inicial, trabalhos com ovos e larvas de peixes na região norte ainda são muito escassos. E qual a importância de se estudar essa fase? Primeiro que é uma fase de maior vulnerabilidade. É a fase onde ocorre maior taxa de mortalidade. E os estoques pesqueiros adultos, eles dependem dessa fase. E sendo que os peixes teleósteos, eles apresentam, né, mais de 90% dos peixes teleósteos, eles apresentam uma fase do seu ciclo de vida nessa fase planctônica, tá? O objetivo do trabalho é caracterizar a diversidade e a forma que as larvas de peixes elas se distribuem na costa norte brasileira, com o intuito de apresentar os principais grupos, quais são as principais famílias presentes aqui na região, né, já que poucos estudos com larvas de peixes foram desenvolvidos na costa norte do Brasil. O trabalho, as amostras, perdão, elas foram coletadas em setembro e outubro de 2021. Elas fazem parte do projeto de cooperação franco-brasileira que é o Amazon Mix. Aqui o mapa ele mostra a área de estudo e mostra os pontos de coletas, tá? Então, as amostras elas foram feitas em 12 pontos de coletas. E para a coleta das amostras foi utilizado um amostrador Multined MIDI, que ele permite amostrar as camadas em diferentes profundidades. E nesse multimídia foi acoplado redes bongos, que são redes plâncton do tipo bongo, com malha de 300 micrômetros, tá? E as amostras elas sempre ficam retidas nesse copo. A coleta ela ocorreu a bordo do navio francês Antares. Em laboratório, as amostras elas foram triadas, né, as larvas elas foram separadas dos organismos planctônicos, as larvas de peixes foram identificadas, foram quantificadas e para a identificação delas foi utilizado guias de identificação como Bonneke e colaboradores e Richard 2006. Foi feita também a estatística descritiva, o cálculo de abundância relativa para saber quais grupos foram mais abundantes, o cálculo de frequência de ocorrência e o cálculo também de densidade, tá? Aqui a gente tem nos resultados que 343 larvas elas foram identificadas, elas foram distribuídas em 10 ordens, 30 famílias, 29 gêneros e 17 espécies, certo? Aqui são exemplos de espécimes de larvas de peixes que foram coletadas, aqui da família Priacantia, de uma larva do peixe Mictophyte, que são conhecidos como peixes lanternas.
Aqui é larva de peixe da família Cygnathidae, que são os cavalos marinhos, tá? E aqui também escombrídea, gobídea, certo? Bom, em referente à abundância, a gente teve a família Exocetidae e a família Eleuthride, que foram as famílias mais abundantes, e em termos de frequência, a gente teve a família Gobiide, que foi a família mais frequente, acontecendo ali, ocorrendo em praticamente todas as estações. Em termos de densidade, o ponto que teve a maior densidade foi o ponto 22 e segundo foi o ponto 13. O ponto 19 e o ponto 20, eles também tiveram ali uma densidade significativa, tá? E aqui no mapa a gente pode observar que o ponto 22 ele é um ponto que já é mais próximo da costa, enquanto que o ponto 13 ele já é um ponto mais próximo da região oceânica. E o ponto 19 também, um ponto mais costeiro, e o ponto 20, que já é um ponto mais oceânico, né? No entanto, o ponto com maior densidade foi o ponto 22, que foi representado principalmente pela família Exocetidae, certo? Bom, quando se trata das concentrações das larvas, alguns autores eles já citam, né, e também já tiveram esses resultados de que as larvas elas tendem a se concentrar nas regiões costeiras, né? Porque são regiões, são ambientes que são ali favoráveis para a reprodução, para a desova das espécies marinhas e estuarinas e que vão estar apresentando uma alta disponibilidade de alimento e também poucos predadores, tá? A família Exocetidae, ela foi a família que teve uma maior densidade, sendo encontrada no ponto 22, que foi o ponto que teve a maior densidade das larvas. E a família Exocetidae é uma família que ela é oceânica, mas alguns autores eles já encontraram as larvas dessa família tanto em áreas costeiras como também nos estuários. Então isso mostra que essa família ela, né, possivelmente migra da região oceânica para esses ambientes para estar realizando a sua reprodução. As famílias Gobiide e Eleuthride, elas são comuns da área de estudo. Então, sempre aqui na Costa Norte, quando se faz esse tipo de trabalho, né, alguns trabalhos, os trabalhos que foram realizados aqui, eles mostram a presença dessa família Gobiide e Eleuthride. Uma coisa importante também é que teve ausência de ovos na coleta, né? Não, a gente não teve a presença dos ovos de peixes nas amostras de ictioplâncton. E alguns autores eles citam que provavelmente essa ausência está atrelado ao fato da coleta suceder ao processo de desova. E aqui possivelmente o que pode ter ocasionado a ausência dos ovos nas amostras foi o período e também a forma que foi feita a coleta, né? No caso, o período da coleta aconteceu ali nos meses, que ainda são considerados meses seco aqui na região, certo? Sendo que estudos eles mostram que a maior necessidade dos ovos geralmente ocorre nos meses mais chuvosos, ok? Então, como conclusão, a gente tem aqui que o estudo ele mostra que a região em questão, ela desempenha um papel que é crucial como habitat de reprodução e criação para as espécies de peixes que são importantes significativamente do ponto de vista ecológico, né, para todas as espécies, quanto também do ponto de vista econômico, já que muitas famílias de peixes que são importantes comercialmente, eles apresentam essa fase no plâncton. Então, é importante que se tomem medidas de preservação, porque aqui esse estudo ele mostra que é uma área importante, que é uma área que é utilizada ali não somente pelos peixes, mas também utilizado por outros organismos que fazem parte do recurso pesqueiro, né? Então são áreas que precisam ser protegidas para garantir a sustentabilidade e também a manutenção dos equilíbrios dos estoques pesqueiros na região da Amazônia. As referências da apresentação e o meu agradecimento ao evento e agradecimento a todos que colaboraram para esse trabalho. Obrigada.